Olá, sétimos anos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rosilda e hoje nós vamos falar sobre os jesuítas, os bandeirantes e a criação de gado, ou seja, os agentes responsáveis pela expansão territorial do Brasil, tá? Vamos entender então como que o Brasil se tornou esse país imenso que ele é. Vamos ver o objetivo da nossa aula? Identificar os diferentes agentes envolvidos no processo da expansão territorial da América Portuguesa. Então veja, aqui nós temos um mapa que mostra várias linhas, né? Por quê? Porque na verdade, então ali ó, você lembra o que foi o Tratado de Tordesilhas? Então a princípio foi feito o Tratado de Tordesilhas, que seria essa linha, né? E aí a partir dessa linha, para leste seria pertencente a Portugal e oeste a Espanha. Mas posteriormente ele não foi respeitado e essa linha foi avançando. Os colonos portugueses vão avançando por vários motivos, nós vamos ver nessa aula, e até se tornar esse país imenso que o Brasil é hoje, tá? Então veja, o Tratado de Tordesilhas foi um documento assinado em 1494 entre Portugal e Espanha, que dividia, por meio de uma linha imaginária, as posses portuguesas e espanhola no territorial da América, que passava 37 léguas de Cabo Verde, da ilha de Cabo Verde, né? O território a oeste ficaria com a Espanha e a leste com Portugal. O tratado não foi respeitado, os portugueses avançaram sobre as terras que pertenciam à Espanha, né? Então veja, o que você sabe sobre o processo de expansão territorial na América colonial portuguesa? Então veja, aqui ó, vamos observar que o mapa ele vai mudando, né? Então primeiro o Tratado de Tordesilhas, posteriormente os avanços, né, até o Brasil que nós somos hoje. Ó, 1943, né, a última mudança 1999, enfim, nós vamos ver todas essas mudanças. É interessante observar que vai avançando, vai mudando, vai se formando estados, alguns estados, inclusive o último, né, que foi Goiânia, que dividiu com Tocantins, para termos o formato territorial e divisão política que tem hoje. Então, todos esses mapas para mostrar essas mudanças, né? Então, veja, compreender a ação de diferentes agentes coloniais nos permite entender o avanço da colonização e expansão da América Portuguesa e a constituição do atual território brasileiro, né? Então, veja, avanço da colonização na América Portuguesa se deu através de que ação? Da ação dos soldados, dos bandeirantes, dos jesuítas e dos criadores de gado. Então, cada um desses agentes teve o seu momento e uma, digamos assim, a ajuda no sentido de expandir o território brasileiro, além do Tratado de Tordesilhas, né? Vamos para a nossa primeira atividade dessa aula? Escreva no seu caderno quais os 4 tipos de agente de expansão territorial que foram responsáveis pelo avanço da colonização na América Portuguesa. Então vocês vão copiar essa questão no caderno de vocês, vocês vão responder e nós voltamos com a correção.
Vamos fazer a correção da nossa atividade, sétimos anos. Então veja bem, escreva no seu caderno os 4 tipos de agente de expansão territorial que foram responsáveis pelo avanço da colonização da América Portuguesa, né? Os agentes de expansão territorial responsáveis pelo avanço da colonização foram a ação dos soldados, a ação dos bandeirantes, a ação dos jesuítas e a ação dos criadores de gado, né? Então, vamos ver aqui qual a importância e qual foi a ação de cada um desses agentes. É isso que nós vamos entender agora. Os soldados. Desde o início da colonização, piratas franceses, ingleses e holandeses atacavam o litoral brasileiro para levar o pau-brasil e outras riquezas da terra. Muitas vezes, eles se aliavam a grupos indígenas inimigos dos portugueses. Durante a União Ibérica, a pirataria no litoral brasileiro se intensificou, pois os inimigos da Espanha também passaram a atacar as colônias portuguesas, a exemplo do Brasil. Então veja, os soldados tiveram a sua importância por quê? Porque tiveram que defender o território brasileiro dessa pirataria, dessa tentativa de invasão. Afinal de contas, as outras monarquias não aceitavam o fato de que a América seria dividida só entre Portugal e Espanha e também queriam ter participação e lucrar com aquilo, com as riquezas que poderiam encontrar aqui, tá? E os soldados tiveram então a sua importância nessa ação, né? Veja, para combater a pirataria, foram enviados ao litoral do Brasil soldados portugueses e espanhóis que ergueram fortes e povoados. Então a gente tem aqui, ó, o Forte de Filipeia de Nossa Senhora das Neves, fundado pelos portugueses em 1585, em torno do qual se formou a cidade de João Pessoa, na Paraíba. Então, em vários lugares, né, no litoral, eles fundaram esses fortes que seriam então a defesa desse território, tá? E aí defenderiam então da pirataria, né? Então veja aqui, vamos para a nossa próxima atividade. Explique por que durante o período da União Ibérica foram enviados à colônia brasileira soldados portugueses e espanhóis. Então vocês vão copiar essa questão no caderno de vocês, vão responder e nós voltamos com a correção.
Vamos lá, sétimos anos, vamos fazer a correção da nossa atividade? Então veja, explique por que, durante o período da União Ibérica, foram enviados à colônia brasileira soldados portugueses e espanhóis. Então veja, desde o início da colonização, piratas atacavam o litoral brasileiro para levar as riquezas da terra. Durante a União Ibérica, a pirataria se intensificou e, para combater a pirataria, foram enviados ao Brasil soldados portugueses e espanhóis. É importante a gente falar por que durante a União Ibérica a pirataria se intensificou. Porque os inimigos da Espanha passaram a ser inimigos de Portugal também, uma vez que a coroa espanhola se uniu à coroa portuguesa. Lembram? Então o rei Filipe passou a comandar não só as colônias espanholas, mas todas as colônias portuguesas, na América, na África e na Ásia. Então aquelas monarquias, como a holandesa, por exemplo, que comercializava com o Brasil, né, tranquilamente através da monarquia portuguesa, a partir do momento da União Ibérica ela não consegue mais. Por quê? Porque ela tinha divergências com a Espanha. E a Espanha passa a impedir o comércio dela com o Brasil. E aí esse grupo vai, especificamente os holandeses, vão fundar a Companhia das Índias Ocidentais e vão invadir o Brasil. Os franceses também tentaram invadir o Brasil, tanto no Rio de Janeiro como em Maranhão, né? Por quê? Porque eles não aceitavam a divisão. Então esses povos que praticavam a pirataria eram grupos que queriam se beneficiar das riquezas que existiam aqui. Então por isso nós falamos ali soldados portugueses e espanhóis, por conta da União Ibérica que juntou as duas coroas, tá? É importante que isso fique claro para vocês, porque às vezes parece um pouco confuso. Mas nesses 60 anos da União Ibérica, então eram soldados tanto portugueses como espanhol, porque estavam sob domínio da mesma coroa, tá? Então veja aqui, fortes no Brasil. O Forte dos Reis Magos, construído em forma de estrela, né, em 1598, por soldados luso-brasileira, que deu origem a Natal, a capital do Rio Grande do Norte. Então, vários fortes são construídos e a intenção desses fortes é o quê? Perceba que eles são no litoral, né, muitos até são avançados um pouco no mar, para que eles possam perceber a chegada de navios piratas e interceptar esses navios, impedindo que esses grupos acabem invadindo e tendo êxito na invasão, chegando até a terra, muitas vezes, né? Então era para isso que tinham os fortes, tá? Então veja aqui, o Forte de São Luís, fundado em 1612, que está na origem da cidade de São Luís, capital do Maranhão. O forte foi fundado pelos franceses, que foram expulsos pelos portugueses e espanhóis. Veja, mais uma vez, nós falamos lá da invasão dos franceses no litoral do Rio de Janeiro, ficaram ali pouco tempo, também fundaram um forte, né? E aqui em São Luís. Então eles fundavam um forte também como forma de estabelecer a bandeira deles ali, o poder deles ali, mas foram expulsos pelos portugueses e pelos espanhóis, mas o forte ficou e serviu para que os próprios portugueses e espanhóis controlassem, né, a entrada ou a invasão de outros grupos, tá? Então veja bem, aqui o forte do presépio de Santa Maria de Belém, fundado por soldados portugueses em 1616, que deu origem à cidade de Belém, capital do Pará. Você conhece algum outro forte? O que você sabe sobre ele? Então é importante a gente colocar que quando era formado esse forte, pelo fato de viverem ali soldados e de terem todo um aparato militar, acabava também dando origem à vila e depois às cidades ao redor desses fortes, né? Como é até hoje. Então, próximo dos fortes, normalmente se forma um povoado, dando origem a cidades e cidades importantes. E lembrando, por que, professora, tantos fortes? Porque nós temos um litoral imenso. E guardar esse litoral não é uma tarefa fácil. Então, por isso a importância desses soldados portugueses e durante a União Ibérica espanhóis também, de guardarem o nosso litoral, protegerem. Então, lá no início da colonização, os portugueses enviavam o quê? Expedições guarda-costas. Expedições que iam navegando próximo do litoral para impedir a invasão.
Aqui nós já temos uma organização um pouco mais sofisticada, então eles construíram esses fortes, se instalaram ali, veja que aqui ó, nós temos canhões, ou seja, todo um aparato armamentístico para, reconhecendo que era uma bandeira diferente e que não deveria chegar ao nosso litoral, então eles atacavam os navios para impedir a pirataria, para impedir a invasão do nosso território. Por isso a importância dos fortes. Os fortes são os nossos guardiões contra as invasões, tá? É importante que a gente entenda isso. Então aqui, vamos para a nossa última atividade dessa aula. Além de combater a pirataria, explique qual foi a relevância dos soldados durante o período da União Ibérica. Então vocês vão copiar essa questão no caderno de vocês, a partir de tudo que nós vimos até aqui, falamos sobre os soldados, sobre a importância deles, da criação dos fortes, vocês vão responder essa questão e nós voltamos depois com a correção. Vamos fazer a correção então dessa atividade, sétimos anos. Então venham cá. Além de combater a pirataria, explique qual foi a relevância dos soldados durante o período da União Ibérica. Então veja aqui, os soldados ergueram fortes e povoados que estão na origem de várias capitais brasileiras. Então aquilo que a gente tinha falado antes, ergueram os fortes para proteger o litoral brasileiro da invasão de navios
de bandeiras inimigas, né, ou bandeiras que não poderiam aportar aqui, lembrando do pacto lá colonial, né, então só poderiam aportar aqui bandeiras das metrópoles, ou portuguesa, ou durante o período da União Ibérica, espanholas também, e esses fortes eram armados, né, por isso o nome fortes, com armamento, para que eles resistissem a essas invasões atacando os navios. Era essa a importância. E ao redor dos fortes, então, surgiram as cidades, né, as várias capitais brasileiras. Vamos fazer a retomada dessa aula de hoje? Então, essa aula fala dos fatores que permitiram a expansão do território brasileiro. E falamos especificamente dos soldados, vimos lá que tem outros fatores, os bandeirantes, né, os jesuítas, a criação de gado, mas nessa aula nós falamos da importância dos soldados. Qual foi a importância desses soldados, né, na expansão desse território? Então, ó, os 4 agentes da expansão territorial da América Portuguesa: soldados, bandeirantes, jesuítas e criadores de gados. Os fortes brasileiros que deram origem a algumas capitais do nosso país. Então, mostrando que, a partir do momento, lá no início, retomando um pouquinho, eram as expedições guarda-costas e, posteriormente, então, a construção desses fortes em vários locais do litoral brasileiro, que é extenso, né, para proteger da invasão e da pirataria, que se tornou maior durante o período da União Ibérica. Por quê? Porque juntou as coroas espanholas com a portuguesa e aqueles inimigos da Espanha passaram a ser inimigo de Portugal. E não aceitando esse impedimento de comercializar e de negociar com Portugal, eles passaram então a querer invadir o território. Esse é o caso específico da Holanda, mas os franceses, que também tinham interesse, passaram também a tentar invadir, mas não tiveram êxito. Então, foi isso que nós vimos nessa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.